Bom, pessoal, dando continuidade às nossas aulas sobre a cultura do milho, falamos um pouco sobre os aspectos botânicos que interferem no processo de produção, estamos tentando linkar todas essas situações. Aula passada a gente falou um pouco dos aspectos econômicos, com produção mundial, estados no Brasil, falamos um pouco de custo de produção e ponto de equilíbrio com rentabilidade de preço que a cultura tem hoje no sistema agroindustrial. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse desenvolvimento da cultura do milho no tempo, ou seja, as fases de crescimento dessa planta. Então, assim, como todo ser vivo, né, vamos pensar no ser vivo mais evoluído, seja uma planta, seja um animal, todos eles têm uma fase vegetativa, ou seja, um desenvolvimento jovem, com uma fase adulta, chegando a um ponto de reprodução. Então, a cultura do milho, as plantas têm isso também, né? Não é diferente de qualquer outra espécie viva, tá? Então, a gente vai ver essa estrutura de desenvolvimento da cultura do milho nas suas fases vegetativas e como que a gente mensura isso. E depois a gente passa para o desenvolvimento da fase reprodutiva. A partir do momento que ela está apta a se reproduzir, o que acontece e quais as fases importantes para nós, para a gente identificar isso no campo, visando atender melhor a cultura, a espécie, visando produtividade. Tá? Então, a gente vai elencar alguns pontos importantes dessas fases em tempo, em data, em dias, para que a gente possa chegar ao final e a gente ter esse conhecimento de todo o processo de desenvolvimento da cultura e da planta como um todo, tá? Para a gente não se perder, beleza? Vamos lá. Bom, só para a gente, de maneira geral, é isso aqui, tá, gente? Ó, no estágio vegetativo, a gente conta como uma planta em estágio V. V de vegetativo e R de reprodutivo. Então, estágio vegetativo começa com VE na emergência até VT pendoamento. Então, como a gente conta? VE é quando a semente emerge, ou seja, germina. V1 a primeira folha desenvolvida, V2 a segunda, V3, V4, VN e assim por diante, até a gente chegar na última fase da fase vegetativa, a última fase vegetativa, que é o pendoamento. A partir do pendoamento, a cultura está apta ela está com todas as suas estruturas reprodutivas, ou seja, o pendão formado, o pendão visível, a espiga visível, com seus estilos e estigmas, a planta está apta a se reproduzir, ou seja, o processo de polinização começa, há uma recepção desse pólen, nesse processo de polinização, no estigma da espiga, e aí há um processo de todo o desenvolvimento do crescimento do tubo polínico e fecundação da espiga, né, dos óvulos da espiga. E aí a gente passa para o processo reprodutivo, que nós temos 6 fases do processo reprodutivo da cultura do milho, que é a fase 1 do embonecamento, na formação daquela espiga, e depois passando na fase bolha d'água, o grão leitoso, o grão pastoso, a formação do dente, e o R6, a maturidade fisiológica, onde a semente, né, o grãozinho, já está apto a germinar. Então, a gente vai passar não talvez por todas as fases, mas naquele momento, quais são os principais pontos para a gente conseguir identificar problemas ou sintomas, ou fazer uma atuação preventiva visando a gente reduzir os problemas da cultura do milho quando a gente fala de ecofisiologia, né, de estádios fenológicos, também a gente pode dizer isso. Então, a gente vai pincelar e passar por todos eles aqui. Então, tá, vamos lá. Antes da gente falar isso, essa imagem, ela mostra uma situação bem interessante, né? Desde as fases de emergência, passando pelas fases vegetativas, até chegando na fase de pendoamento, até chegando na fase de maturação fisiológica das sementes. E aqui, gente, a gente observa as datas, até 7 dias é a fase de emergência, de V1 até V4 a 21 dias, de V4 até VT alguns dias,
fase R1, V4, TVT até 56 dias. Em média, a planta solta o seu pendão, vamos dizer assim, em torno de 60 dias. Isso vai depender muito da temperatura máxima e mínima do local, do ambiente e também da cultivar, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá? Depois, as fases reprodutivas vai até os 125 dias. E aqui a gente tem uma outra informação bem interessante, que é a quantidade de chuva por metro quadrado por dia para que essas fases não sofram estresse hídrico. Então, a gente vê a questão do acúmulo da água aqui, né? Até a fase VE, precisamos aí de 3 milímetros de chuva por metro quadrado dia, que dá aí mais ou menos de 10,5 a 21 milímetros de chuva até o processo de germinação. Depois a gente passa por essa fase aqui até a fase VT com de 2,5 a 4,5 milímetros por metro quadrado dia, com uma quantidade de água entre 120 e 220 milímetros de água que essa planta precisa, que essa cultura precisa. E a gente observa que quanto mais a planta cresce, mais a necessidade de água, evidentemente. Então, essas fases, a partir de V5, quando a planta está bem folhada, ela está começando a desenvolver muita flor, muita folha, e crescer muito o seu caule, iniciando o seu processo de reprodução, a gente observa que ela precisa de mais águas por dia, né? Esta fase aqui, do VT até o R1, a planta precisa de muita água, né? Em torno de 7 a 8 milímetros de água, né, por metro quadrado dia, que dá aqui em torno de 100 milímetros. Depois, há uma tendência que a planta não precise mais de água, porque ela já está iniciando a fase R6, então há uma redução da oferta, da quantidade de água que a planta precisa para completar o seu ciclo de reprodução. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente atentar na nossa época de semeadura, por essas quantidades de água, a gente tem aqui uma quantidade X de água que vai ser 240, 340, uns 500 milímetros de chuva. Se forem bem distribuídos, evidentemente, a gente consegue completar o ciclo de reprodução da cultura com muita tranquilidade. Bom, são situações em que a gente precisa elencar para vocês. Seja na época de primeira safra, de segunda safra ou de terceira safra, é importante que a gente coloque e que a gente entenda e faça uma previsibilidade desse processo de previsão do tempo de chuvas, né? Nós temos algumas situações em que a cultura da primeira safra ela é plantada através do zoneamento agrícola, né, de risco climático, que é passado para todos nós, todos os anos, pelo Ministério da Agricultura, as melhores datas para minimizar o risco climático, que vai de 20% a 40%. Então, a gente precisa fazer a semeadura numa época em que essa planta reduza, que a gente reduza a possibilidade dessa planta ter estresse hídrico. Aí a gente já começa a resolver os nossos problemas futuros, tá? Então, cuidado com a época de semeadura. Uma época de semeadura numa condição hídrica não muito boa desfavorece as demais fases. É tomar cuidado com isso. Uma outra forma da gente manter essa água no solo é desenvolver um sistema em que a gente consiga elevar os teores de matéria orgânica desse solo, a gente consiga descompactar esse solo, seja no sistema de plantio convencional, com preparo convencional de solo, uso de subsolador, a gente precisa quebrar essa camada mais profunda do solo, ou a gente a gente precisa elevar os teores de matéria orgânica dessa área. Como que a gente eleva? Bom, quanto menos revirar o solo, melhor. O sistema de plantio direto está aí para a gente conseguir aumentar a oferta de palha, né? Fornecer palhada para a área, para o solo, e essa palhada, né, se transformando em matéria orgânica, elevando esses teores, fazendo com que esse solo, quanto menos mexido ele é, mais poroso ele fica, e a gente consegue manter por mais tempo essa quantidade de água. Aliado a isso, o sistema radicular cresce a grandes profundidades, e aí a gente minimiza os efeitos
da falta de água e do estresse hídrico, que para uma planta como a planta de milho, é uma planta C4, que demanda muita água, muita temperatura, né, e muita incidência de luz, porque ela faz fotossíntese, ela é muito eficiente, nós precisamos ter esse cuidado para que a gente não se perca e a gente não perca a produtividade nessa área, ok? Vamos lá. Então, vamos partindo para a fase vegetativa. Então, nós temos alguns pontos importantes para a gente falar aqui. Vou falar de maneira geral e depois a gente especifica um pouco mais. Bom, a fase de emergência é a fase importante naquele sentido, né? O solo tem que estar descompactado, a profundidade de semeadura é importante, porque uma semente mais profunda ela tem uma dificuldade de romper essa camada de solo, então a gente precisa colocar essa semente numa profundidade ideal, visando ela utilizar o sistema de reserva dela, do endosperma, para que ela consiga emitir o seu sistema radicular, primeiro seminal e depois a parte aérea. A partir da primeira folha, se não teve tanto problema, aqui o que causa mais problemas mesmo nessa parte é a compactação de solo, profundidade de semeadura, tá? E água, né, evidentemente. Então, se a gente consegue resolver esses problemas, a semente vem sem nenhum tipo de dificuldade. Claro, sementes de alta qualidade, de vigor bom, né, de fisiologia boa, de fitossanidade boa, de genética boa e de pureza boa. A gente precisa ter esses atributos da semente aqui. Quando a planta começa a se desenvolver, nós temos uma primeira fase, né, que é a fase V3. A fase V3 seria uma fase onde a planta está com 3 folhas totalmente desenvolvidas, né? A quarta já apontou, mas 3 folhas totalmente abertas. Essa fase V3, ela é uma fase importante porque é aqui que a planta define o seu potencial de produção. Bom, o que é isso? A planta vai definir a produtividade dela final? Não, não é isso. Não é que ela vai produzir 200 sacos por hectare. Não. Ela define o potencial de produzir até uma determinada quantidade. A partir daquele momento, se a gente mantiver todas as fases futuras bem próxima daquela condição ideal, favorável para a planta, há uma tendência da cultura, né, da área de produção de milho, ter uma boa produtividade. O que acontece aqui? Quando a gente faz uma semeadura, o solo está desequilibrado, o solo está compactado, não há água, a gente errou no processo de semeadura, faltou água para desenvolvimento da semente. O que acontece aqui? A planta define o potencial abaixo do que ela realmente precisa, do que ela realmente tem capacidade de ofertar. E aí a gente já começa a prejudicar toda a cultura para frente se a gente não tomar cuidado nos primeiros dias, nas primeiras 2 semanas aqui, né? Então, preparo de solo bem feito, uma semente de alta qualidade, uma época de semeadura ideal e um solo muito bem equilibrado, né, e descompactado. A gente consegue elevar esse potencial de produção para cima, né, aumentar o sarrafo, para que a planta consiga produzir bem mais para frente, tá? Nós temos uma fase de V6, essa fase de V6 é importante porque nesta fase a parte aérea, antes de V6, ainda está abaixo da superfície do solo. A partir daqui, a planta inicia o processo de desenvolvimento com a parte aérea acima da superfície do solo, o que pode já comprometer caso um ataque de pragas, né, um ataque de lagartas ou de pragas de solo, tá? Aqui ainda o desenvolvimento do pendão e da espiga ainda está abaixo do solo, aqui a gente vê só mais folhas, e depois a partir de V6, a gente consegue ver o desenvolvimento da parte aérea, do colmo, do caule mesmo, tá? A gente vai ver com imagens. Fase V8, definição do número de fileiras de grãos. Fase V8, definição do número de fileiras de grãos. A gente já está vendo uma planta já com muitas folhas. Vem a fase V9. A fase V12 define o tamanho da espiga e o número de fileiras, né, de grãos por fileira, né? Então, a gente tem outras informações aqui até a gente chegar na fase de pendoamento e de florescimento e polinização, onde define a densidade do grão. A partir da fase
pendoamento e polinização, que é R1, a gente tem as outras fases, R2, R3, R4, R5 e R6, que é a maturação fisiológica. Aqui nós temos uma informação de semanas ou de dias, né? Então, em média, até a fase R1 nós temos aí 70 dias, né, 10 semanas, e a partir de R2 nós temos 12 dias após a polinização, 24, 36, 48, 55. Totalizando aqui mais ou menos 120, 125 dias em média, essa fase da cultura do milho. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, dependendo de alguns fatores ambientais e fatores genéticos da própria cultivar que a gente está trabalhando, tá? Então vamos lá. A gente já falou um pouquinho. Estágio VE vai de 4 a 5 dias após a semeadura. Isso pode acelerar, pode diminuir em função de basicamente dois pontos. Temperatura, quanto maior a temperatura, a tendência é acelerar esse estágio VE, e profundidade de semeadura, né? Quando a gente aprofunda demais a semente, ela demora um pouco a emergir. A gente não consegue visualizá-la com muito rápido, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com esses dois pontos. Então, as raízes até V3 ainda são seminais, são aquelas raízes da própria semente. Aqui a temperatura, atraso na emergência pode atrasar até 14 dias. Aqui começa a absorção de água, alongamento da radícula e o crescimento do mesocótilo, desenvolvendo o coleóptilo, que vai romper essas camadas de solo para a superfície, tá? Então, aqui nós temos a fase aqui de VE até, só para mostrar a fase, as raízes seminais, né? Só para a gente ter uma noção do que, ó, aqui é a semente em diferentes profundidades de semeadura. E aqui a gente tem as raízes seminais desenvolvidas, as raízes seminais, ou seja, aquele primeiro sistema radicular, que não é uma raiz permanente, ela depende da profundidade de semeadura. Então, ou seja, se eu colocar essa semente mais rasa, as raízes serão mais rasas. Se eu colocar mais profunda, elas serão mais profundas. E aí, o mesocótilo aqui, que vai dar origem à parte aérea, ela tem que alongar mais para conseguir atingir a superfície do solo. E isso que requer o tempo, talvez, maior para a emergência, vamos dizer assim. No mesocótilo, vocês estão percebendo aqui que as raízes seminais aparecem aqui, mas no mesocótilo que aparecem as primeiras raízes permanentes, ok? E geralmente essas raízes permanentes não dependem da profundidade de semeadura, elas aparecem mais ou menos na mesma faixa. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, olha aqui. Essa imagem fala que as raízes permanentes ou nodais que a gente fala, elas aparecem mais ou menos na mesma faixa. A raiz seminal depende da profundidade de semeadura, mas a raiz nodal não. Agora, aqui é evidentemente que o sistema radicular, que a semente precisou de mais energia para alongar esse mesocótilo para que ela consiga emergir. Aqui precisou de menos energia. Então, mas de maneira geral, as raízes nodais aparecem mais ou menos na mesma altura, ok? Bom, aqui um outro ponto, né, da questão da semeadura é a porcentagem de emergência, vigor e duração do período de germinação de sementes em diferentes profundidades. Então, se a gente pegar aqui, ó, quando a gente aprofunda demais essa semente de 2,5 centímetros até 12,5 centímetros, olha o que acontece, né? A emergência cai de 100 para 32,5%. A nota 3 é para o máximo vigor e 0 para o mínimo vigor. Olha o que acontece com a semente. Ó, quando eu coloco em 2,5 centímetros até 0,7. E a duração média, olha o que eu falei. Dependendo da profundidade de planta de semeadura, você tem mais tempo para emergência, né? Então, o que a gente recomenda com relação a isso? Olha, sementes um pouco menores, você aprofunda menos no solo. Você coloca uma semente um pouco mais rasa. Por quê? Sementes menores têm menos energia, menos endosperma. Ela é mais leve, ela tem menos peso, ela tem menos reserva. Então, a gente coloca ela numa profundidade um pouco menor, né? E, a partir do momento que a semente é um pouco maior, a gente pode aprofundar aqui um pouco mais. A minha sugestão é que não aprofunde tanto para 7,5. Olha aqui, de duração média de dias, isso depende muito, mas já começa a aumentar demais o número de dias que essa semente fica abaixo do solo,
sendo exposta a problemas de fungo, a problemas de insetos de solo. Então, quanto mais rápido é esta emergência, melhor para a planta e melhor para o sistema produtivo. Nós não podemos deixar uma semente germinando aí por mais de 8 dias, né? A gente não pode, a gente precisa ter essa semente germinando rápido, com índice de velocidade rápido, para que ela consiga já fazer seu processo fotossintético e se desenvolver sem a dependência daquela reserva de energia da semente, ok? Vamos lá. O estágio V3. Aí a gente já passa para o estágio V3, com 3 folhas desenvolvidas, geralmente 14 dias após o plantio, ponto de crescimento da planta ainda se situa abaixo da superfície, não tem caule muito formado, há uma paralisação de crescimento das raízes seminais, ou seja, a partir de V3, a planta começa a se desenvolver as raízes nodais, as raízes permanentes. Aqui, a gente vai falar um pouquinho no processo de adubação, né, as questões das coberturas e do processo de semeadura. Um dos motivos da gente não colocar uma adubação nitrogenada, por exemplo, muito pesada no início do desenvolvimento, porque nitrogênio a planta precisa para folha, né, para fazer fotossíntese. Então, a gente geralmente coloca uma adubação mais leve no início, né, na semeadura, e depois a gente aumenta nas coberturas. Mas aqui, ó, chamando a atenção daquilo que eu falei para vocês, todas as folhas e espigas serão formadas em V3, ou seja, eu tenho aqui uma definição do número máximo de grãos e a definição do potencial de produção. Número máximo. Eu não estou falando que a planta vai produzir aquilo que é o máximo. Estou falando que ela define. Se a semeadura, se o solo estiver descompactado, com alto teor de matéria orgânica, equilibrado, e a raiz e a semente for boa, há uma definição muito alta do potencial de produção. E ali a gente consegue mensurar que se a gente fizer uma situação, né, tiver um planejamento muito bem feito e colocar essas sementes numa condição muito favorável, há uma definição de um potencial alto de produção. Pode acontecer ataques de pragas depois, pode acontecer um ataque de doenças, e aí a planta sente outros fatores, e que vai reduzir produtividade, com certeza. Mas até a gente não pode perder nessas 3 primeiras semanas, 2, 3 primeiras semanas, essa definição máxima de produção. Tá? O estágio V6, 4 semanas após o plantio, o ponto de crescimento já está acima do nível do solo, pode acontecer perfilhos, tá? Mas esses perfilhos geralmente são eventuais, pode ser pela cultivar, pode ser pelo estado nutricional da planta, espaçamento adotado mais junto, né? Uma densidade de semeadura maior, pode acontecer de perfilhos, ataque de pragas, a planta sofreu um ataque de um percevejo, de um inseto sugador, começa a perfilhar para uma garantia de segurança, ou uma alteração brusca de temperatura, né? A gente fez um plantio numa época X e deu uma queda brusca de temperatura numa determinada época, pode acontecer esses perfis. São eventuais, evidentemente, porque o melhoramento genético faz com que essas cultivares novas, esses híbridos, eles não perfilem, tá? Mas como é uma gramínea, pode acontecer. Aqui há uma foto de uma planta em V6, né? 6 folhas abertas, né? E aqui o ponto de crescimento que eu falei para vocês, ó. Antes de V6, a planta, esse é o caule, o resto é tudo folha. Então, este caule está abaixo da superfície. A partir de V6, este caule começa a ficar acima da superfície. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Vocês podem responder. Esta pontinha aqui, ela tem toda o restante das folhas, espiga e pendão. Se vier um ataque de lagarta aqui, lagarta de solo, né? Lagarta elasma, lagarta rosca, e comer essa parte aqui, acabou. A planta já não produz mais nada, porque está acima da superfície. Se vier uma chuva de granizo aqui, e nessa fase, também já não vai produzir, porque aqui nesse pontinho está todas as folhas restantes, a espiga e o pendão. É preciso tomar cuidado a partir de V6 com estas situações, né? Chuva de granizo a gente não tem muito como controlar,
a gente tem uma previsibilidade, mas o ataque de pragas, ataque de doenças, a gente tem como prevenir. Como que a gente previne isso aqui? Tratamento de sementes, né? Esta fase é importantíssima, a gente fazer um tratamento de sementes com fungicida, inseticida, visando a redução dos problemas que a gente pode ter nesta fase, ok? Aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, desculpa, pendão, né? Ampliado de uma planta de mini estágio V7. Nós já temos aqui o pendão pronto em V7. Uma semana, alguns dias depois da fase V6. O pendão está aqui. Se vier uma lagartinha, cortar isso aqui, acabou, não tem pendão, não tem polinização. A gente precisa tomar cuidado, tá? Estágio V8, vamos dividir aqui. Número de fileiras de grãos definidos, 5 semanas após a semeadura. O estresse hídrico aqui afeta o desenvolvimento dos entrenós. Ó, os entrenós começam a ficar curtos, começa a reduzir o diâmetro do colmo, e aí a planta começa a diminuir a capacidade de armazenamento de açúcares do colmo. Então, evitar o estresse hídrico aqui. Como é que a gente evita o estresse hídrico em área de sequeiro, nessa fase? Nós não temos como controlar as chuvas. Se for irrigado, ok. Mas como é que a gente controla? Fazendo a semeadura numa época boa, com previsibilidade histórica, visando ter água nesse momento, aliado a uma conservação do solo e conservação de água, mantendo a água no solo, ok? Aqui tem uma alta suscetibilidade à lagarta do cartucho, já começa a ter problemas de, como tem muito mais folhas, começa a aparecer as primeiras pragas. A lagarta do cartucho, cada dia mais, vem mais cedo, né? O estágio V9, já as espigas são facilmente visíveis, já com 42 dias após o plantio, 6 semanas. Aí tem um caráter que a planta tem, que é esse caráter profílico, que é a capacidade de cada nó tem para produzir uma espiga. Evidentemente, com os trabalhos de melhoramento genético, apenas uma ou duas se desenvolvem, tá? Em média. Mais uma, né? Geralmente é uma por planta. Uma alta taxa de desenvolvimento dos órgãos florais, o pendão já com rápido desenvolvimento, aqui já no estágio V9 já tem muita folha, já tem muita estrutura foliar, a planta começa a absorver muita água, começa a precisar de muito nutriente, né? Muito macro e muito micronutriente, começa a acumular peso. Então, aqui é uma situação aí com 40 dias, que a gente precisa fornecer nesta fase, até essa fase, já precisa estar com todas as coberturas feitas, com todas as situações bem feitas. Já precisa ter controle de plantas infestantes bem feito, já precisa já ter, talvez, algumas aplicações de algum inseticida para conter alguma lagartinha. Evidentemente que nós temos as cultivares transgênicas, que nos ajudam bastante, né? Mas é preciso tomar cuidado com essas situações. Aqui, só para a gente mostrar que a partir de V9 pode aparecer espigas em vários nós, né? Mas em média é 1 a 2. Hoje a gente trabalha com 1 espiga por pé. A fase V12 já tem o número de óvulos por espiga e tamanho de espigas definidos. Ó, vamos lá. Estágio V8, número de fileiras de grãos definidos. Estágio V12, número de óvulos, espiga e tamanho de espigas definido. V8, número de fileiras, e V12 já o tamanho e o número de óvulos por fileira. Então, essas fases são extremamente importantes. Pode acontecer a gente definir um potencial máximo de produção lá, acontecer algum problema e na fase V8 a gente diminuir o número de fileiras da planta. E o número de fileiras, a gente pode definir um número de fileiras bom, mas chega em V12, a gente diminui o número de óvulos por espiga e a espiga fica menor. Então, não é só a V3 que é importante. As V8 e V12 também são importantes. Aqui a planta começa a perder folha, né? É normal cultivares começarem a perder folha, as perdas das folhas basais. Mas é interessante verificar a possibilidade de adquirir cultivares com aquela tecnologia Stay Green, ou seja, de manter o máximo de folhas verdes no tempo. Então, se a gente mantiver o máximo de folhas verdes no tempo, é mais processo fotossintético, a planta consegue se desenvolver melhor, tá? Aqui são 12 folhas já tem quase 90% da área foliar, já começa a aparecer as raízes adventícias, aqueles esporões externos, né?
E aqui é claro que os grãos, né, o número de grãos é afetado pelo estresse hídrico, nutricional e térmico, principalmente o estresse hídrico. Se eu estou com o desenvolvimento já de fileiras em V12, e aqui eu estou desenvolvendo o número de óvulos e o tamanho de espiga, eu preciso de muita água. A planta precisa de muita água. Então, nesta fase, é importante ter, se a gente vê aquele, né, voltar aquela imagem da quantidade de água de oferta, essa fase é que a planta demanda mais água. Então, se for de sequeira, a gente precisa ter essa previsibilidade. Aqui é a espiga numa planta no estágio V12, com o número de fileiras de grãos já definidos. Então, em V12 já definiu tudo. V3, potencial de produção. V8, número de fileiras. E V12, número de grãos por fileira. Tá? Aqui, dois problemas que podem acontecer, né? Se acontece um estresse de frio nessa fase de V12, 14, que a planta, né, que está alongando a espiga, se tem um estresse de frio aliado a um fator genético, a gente tem algumas espigas assim em forma de latinhas de cerveja que a gente fala, tá? Ou, nesta fase, quando a gente utiliza um adjuvante nesse estágio V12, 14, pode ocorrer isso aqui com a espiga, ou seja, uma toxicidade, e a gente precisa, né, se a gente for chamado ao produtor acontecendo essas coisas aqui, a gente já tem uma noção do que é, né? Isso aqui geralmente é a parte frio e é genético, e isso aqui é mais uma aplicação de defensivos. Tomar cuidado com isso. Aqui uma outra situação, que também é uma desorientação, isso aqui é genético também, né? O silk balling, o estigma perde a orientação, né? Inicia o crescimento de diferentes partes dentro da planta. Pode acontecer essa estrutura aqui também, que é genética e estresse frio, que não é uma latinha de cerveja, mas alonga-se a espiga, mas em função da genética e um estresse de frio, acontece essas situações aqui. Vamos para o 18, a fase 18. 18 folhas. Claro que a planta já perdeu algumas folhas aqui, alongamento do cabelo e das espigas. Aqui a gente começa a enxergar aquele estigma, né, o cabelo das espigas. Encontra-se a uma semana do florescimento. Aqui o estresse hídrico é bem importante a gente falar aqui. Ó. Se ocorrer falta de água para a planta aqui, estágio V18, o que vai acontecer? A espiga vai sofrer atrasos. Em V18, se faltar água, a espiga vai sofrer atrasos. E não afeta o pendão. O que vai acontecer? Se a espiga sofrer um atraso e o pendão não, a planta vai pendoar, vai aparecer o seu pendão, vai ter o pólen, mas a espiga não está pronta. Isso é o que a gente chama de dessincronização, tá? Falta de sincronia entre o pendão e a espiga. Então, aqui não se pode ter falta de água, né? Porque ocorre essa falta de sincronia. Muitas vezes, eu tinha um potencial de produção e eu não consegui produzir. O que aconteceu? A gente vai ver a planta sofreu um estresse hídrico nessa fase, e aí teve uma falta de sincronia, a espiga não enche todos os grãos porque não tinha pólen. Aqui a gente começa a enxergar que as pontas das espigas estão sem grãos, né? É um dos sintomas clássicos dessa falta de sincronia, né? Com a falta de polinização da parte de cima da espiga. Lembrando que a polinização é da base da espiga para o ápice, então, geralmente, quando há essa falta de sincronia, é a ponta da espiga que não vai ter o grão, né? Então, é por causa, muitas vezes, desse estresse hídrico nessa fase V18. Bom, vamos lá. Aí nós já temos a fase VT, com 8 semanas após a semeadura, o pendão está totalmente visível. Depois de 2 a 4 dias aparece o estilo estigma. 75% das espigas deve apresentar seus estilos e estigmas aqui após 12 dias do pendoamento, ou seja, começou a pendoar. Depois de uma semana, alguns dias a mais, as espigas precisam estar com seus estilos e estigmas expostos. Se a gente observar que não tem essa quantidade, vai acontecer um problema de dessincronização. Aconteceu e a gente precisa verificar né, pelo menos identificar os sintomas, né, por causa dessa falta de sincronia aqui. Pode afetar a polinização. Tá bom? É muito afetada por altas temperaturas também, né, por redução de produção. Aqui é uma fase já de VT, já com o estilo estigma aqui, o pendão totalmente visível. Aqui,
do estilo estigma. O estádio VT já tem o pendão formando aí 2,5 milhões de grãos de pólen, afetados por chuvas torrenciais. Choveu muito forte, o pólen vai cair no chão. Temperaturas altíssimas, safra de verão, pode acontecer temperaturas altas em determinadas situações. O pólen vai perder a viabilidade. Porque se o pólen chegar a menos 40% de umidade, ele perde a sua viabilidade. Então, a temperatura vai diretamente relacionada à umidade relativa baixa, o pólen começa a perder a umidade dele para o ar, e se chegar abaixo de 40, perde viabilidade. São situações em que pode acontecer da gente não ter essa polinização. Tá? E a espiga tem 750 a 1.000 óvulos. Olha aqui, a relação é muito boa, né? 2,5 milhões de grãos de pólen para 1.000 óvulos. Então, a relação é muito boa. A questão é, fator genético, fator ambiental, pode fazer com que esse pólen não chegue a esses óvulos. Tá? A TR1 é o período mais sensível, né? Com a remoção de folhas reduz a produção, a planta não pode perder folha, a redução de pólen produz produção, e o encharcamento da área também reduz produção. Então, vamos lá, fase de pendoamento, tá? Fase de R1, tá aqui. Isso aqui é uma foto importante para a gente ver a quantidade de dias que os estigmas foram expostos ao pólen, né? Então, se a gente observar aqui, se ela foi exposta em 2 dias só de polinização, poliniza só a base, em 3 dias um pouco mais. Então, a espiga, de maneira geral, ela tem que ser exposta por de 5 a 7 dias a esse pólen. A partir do momento que começa a faltar pólen, a gente começa a ter problemas de polinização. E aí, ó, a gente vê que teve polinização da base, teve polinização da ponta, mas faltou pólen aqui, né? Faltou pólen durante o processo de desenvolvimento da espiga, e aí começa a faltar polinização na parte mais baixa. Então, tomar cuidado com isso, tá? Passamos para o estágio reprodutivo. Nós temos alguns estágios, né? Grão leitoso, pastoso, meio leitoso, 1/4 leitoso e a camada preta com porcentagem de matéria seca crescente e números de dias de polinização aqui. Vamos lá. Primeiro estágio, estágio 1, R1, 10 semanas após a semeadura, 70 dias mais ou menos. O estilo estigma está fora da espiga, ocorre o que a gente chama de embonecamento, né? Aquele empalhamento da espiga, aparecendo a espiga toda. A polinização vai acontecer nessa fase, com pólen capturado pelo estigma, geralmente de manhã. Esse pólen fica viável por 24 horas. A fertilização disso ocorre no máximo até 36 horas após a polinização. Tem que tomar um cuidado aqui com o estresse hídrico, porque o estresse hídrico desseca o estigma e o pólen, e aí não há o processo de polinização. Tomar cuidado com as lagartas do gênero Helicoverpa, lagarta da espiga. E é um critério aqui, né, para a escolha do híbrido e época de semeadura ambiente. Ou seja, eu preciso escolher a minha melhor híbrido, minha melhor época de semeadura para eu chegar na fase R1 em boas condições hídricas aqui. Aqui o tamanho da espiga nessa fase, que é máximo de 20 centímetros, né? Ou nem isso, né? Porque aqui ainda é o sabugo. A fase R2 é o que a gente fala da fase de bolha d'água. Esse grãozinho de milho ainda está muito branquinho, né? Tem um conteúdo líquido, tem muito açúcar, não houve uma reversão, uma conversão dos açúcares para amido. Os estigmas começam a secar, tá? Começa a ter um rápido acúmulo de amido, matéria seca, e a umidade do grão está muito alta aqui ainda, né? Está com 85% de umidade. Aqui a fase de bolha d'água, né? O grãozinho bem redondinho. Passando para a fase R3, é a fase de grão que a gente chama leitoso, com rápido acúmulo de matéria seca, o estigma começa a secar e fica todo preto ou amarronzado. O grão tem já a aparência amarela, porque já começa a converter esses açúcares em amido. Aqui, nessa fase R3, quem é produtor de milho verde, de pamonha, ou vai comprar o milho para fazer sua pamonha, para fazer seu mingau, e fazer o bolo, fazer as suas receitas, né, para venda, comércio ou em casa, é a época de colheita desse milho verde. Então, é tomar cuidado com isso, né? Nem antes, nem depois disso aqui. Então, é a época de pamonha, de curau, nós temos picolés, nós temos algumas empresas grandes, né, na nossa região aqui, né, pamonharias, por exemplo, e que necessitam
esse milho colhido nesta fase, justamente para fazer as suas receitas, né, pamonha, mingau, etc. A fase R3, aqui já está passando um pouquinho, né? E a fase R4 é aquela fase do grão mais pastoso. Aqui o grão já está com 70% de umidade, já acumulou 50% do total de peso. O fluido leitoso da fase R3 dá origem a um fluido mais pastoso, ele não fica tão líquido. Aqui já o milho é um pouco mais seco, se a gente observar. A fase R5 já com 48 dias após a polinização, aqui forma-se o que a gente chama de dente do milho, é o aparecimento da concavidade na parte superior do grão. Esta fase aqui é a fase da colheita de materiais destinados à silagem. Aqui é a transição do pastoso para o farináceo. Mas qual que é a fase de colheita? Né? Como é que eu identifico isso no campo que está na fase de colheita para silagem, produtos que vão ser colhidos e vão se transformar em silagem? Tá? A gente precisa ver essa linha divisória, o que a gente chama de linha do leite. Né? O grão ele começa a amarelar da sua ponta para a base, né? Esta pontinha aqui está inserido na espiga, então ele vai amarelando da ponta, do ápice dele, para a base. E aí começa a ocorrer umas divisões aqui que a gente vai ver. Aqui já está com 33% de matéria seca, é o que a gente faz mais ou menos a conversão, né? Quando a gente faz uma colheita de 45 toneladas de matéria verde de silagem, tem em média de 15 a 20 toneladas de matéria seca, as conversões que a gente faz. Então aqui, ó, essa é a concavidade que começa a aparecer no grão, né? Essa concavidade começa a aparecer na fase R5, e as fases do leite, da linha do leite. Esta pontinha está na espiga, inserida na espiga, e aqui a ponta começa a ficar amarela, porque ela começa a converter o açúcar em amido e começa a desidratar, perder água e acumular matéria seca. Então, começa a ficar amarelinho da ponta para a base, e nós temos a linha do leite, 1/4, metade, 3/4, né? Um pouco mais, até a gente ter toda esta parte amarela. Aqui é a linha do leite, só para a gente ter uma ideia, aqui, ó, 1/4 da linha do leite, ele vai perdendo essa água, metade, né, que está na linha do leite, está na metade do grão, e 3/4 da linha do leite aqui, ó. Então, o grão está seco, 3/4 dele. Esta é a fase que a gente colhe o milho para silagem, tá? Depois o grão fica duro. Então, está aqui, ó, entre metade da linha do leite e 3/4. Bom, aqui vale um parêntese, uma atenção, chamar a atenção. Quem está produzindo milho para silagem, principalmente silagem para o seu gado, vamos dizer assim, para a parte pecuária, alimentação animal, é preciso identificar que preciso escolher a cultivar certa para a silagem com base no seu maquinário. Então, se você tem uma condição de fazer uma colheita rápida com aquelas ensiladeiras mecanizadas muito grandes, você pode fazer uma semeadura de um híbrido, talvez que tenha uma transição de grão leitoso para pastoso mais rápida. Você faz uma colheita mais uniforme. Se você tiver uma ensiladeira de 2 linhas, 4 linhas, e se você vai ter problemas de colheita e vai ter que estender essa colheita por mais tempo, é importante a gente usar uma cultivar que tenha um tempo de transformação de grão leitoso até 3/4 da linha do leite um pouco maior, para dar uma condição da gente fazer a colheita para ter uma silagem mais uniforme de alta qualidade. Se a gente não conseguir fazer isso, é preciso plantar em faixas. É preciso fazer semeaduras em épocas diferentes para a gente ter condição de fazer essa colheita também em épocas diferentes, atentar para isso. Então, a ecofisiologia nos dá informações. A gente precisa usar essas informações para nosso benefício e aumentar a rentabilidade das nossas áreas de produção. Tá? Para grãos, como a gente vai colher tudo de uma vez, isso não tem muita necessidade, que secou tudo bem. Mas para silagem, importantíssimo. Tá bom? Então, aqui, ó, só para a gente ter uma noção, né? Progresso da linha do leite, R5.25, R5.5, R5.75. A partir daqui do 3/4 da linha do leite, a fase R6, a gente vai falar um pouquinho dessa camada preta aqui, ó, que aparece depois da formação desse grão mais duro,
tá? Então, fase R6 é o ponto de maturação fisiológica. O que se fala? Este grãozinho está totalmente formado e não precisa mais da planta-mãe para se desenvolver. A planta-mãe já cumpriu o seu papel, tá? Com 60 dias, mais ou menos, após a polinização, aparece essa camada preta nos grãos. E a linha de amido avança até a espiga, ou seja, já não tem a linha do leite mais aqui. Está toda amarelinha. E aqui a paralisa o acúmulo de matéria seca. Aqui a planta começa a senescência, né? Começa a ter uma clorose, começa a ter quedas de folhas. É o ideal para colheita de sementes, aqui em 30%, 38% de umidade. Ah, mas nossa, está alta essa colheita de sementes. Mas geralmente essa colheita é feita com a semente na espiga, evidentemente. Colhe-se a espiga e coloca essa espiga no processo de secagem, lá na unidade de beneficiamento de semente, tá? E se faz essa secagem. Aqui é o ponto de colheita de silagem grão úmido. Quem trabalha com grão úmido é nessa fase R6. Não precisa colher muito cedo, em R5, né, na fase de silagem. Aqui é só silagem do grão. Então, aqui a gente consegue fazer uma colheita boa e uniforme de silagem de grão úmido. Ok? Aqui é essa fase que a gente falou, ó, já tem a concavidade que começou em R5, aqui está em R6, porque ela acumulou perdeu muita água, né, acumulou muita matéria seca. E esta fase, essa camada preta, identifica o seguinte, olha, essa semente, esse grão, ele não depende mais do sabugo, não depende mais da espiga para a formação. Ele está totalmente formado e ele já é apto para germinar, tá? Aqui a linha, essa camada negra mesmo, né? Que a gente vê. Como é que a gente visualiza isso no campo? A gente consegue pegar uma espiga na fase R6 e cortar esse grãozinho aqui, e a gente consegue ver no campo essa fase preta aqui, está em fase R6, tá? Bom, gente, aqui eu termino essa aula por aqui. Espero que tenham visto e entendido. Estou sempre à disposição para as dúvidas, tá? A próxima aula a gente vai falar de algumas diferenças de sistemas de produção de milho, épocas de semeadura, para a gente fechar um pouco essa parte de ecofisiologia, fechando o conteúdo, tá bom? Um abraço, tudo de bom.